Como a fenomenologia e o existencialismo abordam a questão da morte? Bom, vou começar pelo existencialismo, né? Basicamente, nós seres vivos, o ser humano, ele está vivo, ele tem um corpo e ele percebe que ele está vivo. E a morte, ela aparece como um conceito. Isso quer dizer o quê? Ela aparece como uma ideia de algo que vai acontecer. Então, todos sabemos que vamos morrer. Porém, a nossa relação com a morte, quando eu falo nossa, eu falo da nossa sociedade, da nossa cultura, é de um distanciamento. A gente evita a morte. A gente tem um fascínio, mas ao mesmo tempo existe uma distância segura. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai numa estrada e tem um acidente de trânsito, um acidente na estrada, as pessoas elas têm uma curiosidade, elas têm nossa, quero ver o que aconteceu. Existe quase que uma atração mórbida. Mas o que está por trás disso? Segundo Heidegger, existe uma atração porque você quer ver que o outro que está morto, não é você. Tem quase que uma confirmação de que, opa, morreu, mas não sou eu. Então, socialmente, até para falar da morte, não sei se o pessoal bate na madeira para afastar. Até pouco tempo as pessoas não falavam o nome da doença câncer. Porque até poucos anos, se você tinha essa doença, você praticamente ia morrer. Então não tinha muito um tratamento, uma cura. Então as pessoas até evitavam falar o nome de câncer, falavam daquela doença. Para quê? Para não atrair. Então essa ideia de que eu tenho que fazer de tudo para afastar a questão da morte. Mas se a gente olha para a morte no sentido de olhar de frente para ela te dá uma força para a vida. Então, a ideia de morte, o conceito de morte, quando você encara, quando você traz ela para uma reflexão consciente, o que ela faz? Ela faz você olhar para a tua vida e ver o que realmente faz sentido na vida. Eu tenho um exercício que eu faço comigo, não vou dizer que é todo dia, mas de vez em quando eu faço, que é o seguinte, de manhã, no horário que eu acordo, né, eu sempre acordo com um tempo antes de sair correndo para trabalhar, então eu tenho um tempo, né, de acordar. Nesse tempo, às vezes eu medito e outras vezes eu faço essa reflexão. Eu falo, hoje é meu último dia de vida, hoje eu posso morrer. Então, hoje é meu último dia de vida, hoje eu posso morrer. Mas eu vivo essa reflexão profundamente em mim. Aí eu olho, o que eu estou fazendo com a minha vida? Faz sentido o que eu estou fazendo com a minha vida? E o que quer dizer faz sentido? Vale a pena o que eu estou fazendo enquanto eu estou vivendo? Vale a pena viver isso mesmo sendo que hoje eu vou morrer? Ou o que eu estou fazendo em vida vale a pena como sendo um processo para a morte? Então, quando você entra nessas reflexões profundas sobre a própria finitude, você consegue ver se a tua ação no mundo está fazendo sentido ou não. E o que é fazer sentido? É fazer ressoar, fazer mexer mesmo. E isso tem um impacto fortíssimo, poderosíssimo para transformar a vida da pessoa. Eu vejo que muitas pessoas que chegam na clínica, elas estão muito distantes de olhar para um sentido de vida que faça sentido para si. Todo mundo tem um sentido de vida. Às vezes a pessoa ela nem percebe direito que ela tem uma direção na vida dela. Às vezes ela acha que nem tem. Mas se você olhar direitinho as ações que ela faz, as escolhas que ela vai fazer no dia a dia, existe uma direção ali. Pode ser uma direção imposta de fora, familiarmente, socialmente, que é muitas vezes isso, ou pode ser uma direção que a pessoa mesmo foi escolhendo, só que não é tão consciente assim, não está tanto no campo reflexivo. Agora, quando você traz essa situação de morte para a pessoa pensar, que pode vir ou você se colocando nesse lugar de refletir sobre a morte, ou em situações de que alguém próximo teu adoeceu ou morreu, ou você passou por uma situação próxima, um acidente que te fez te questionar. Então tudo isso dá um acordar para a vida. Então a questão da morte, e eu nem estou falando aqui do que vem depois da morte, porque de verdade, pouco importa.
O que importa é estar vivo. O que vai acontecer a partir do momento que você morre, deixa para descobrir nessa hora. E eu falo isso muito para a galera cética. Eu falo o seguinte: já que você é tão cético, você não deveria nem estar falando disso, você deveria estar preocupado na vida. Porque se quando morrer acabou mesmo, então de que adianta a gente estar perdendo o nosso tempo refletindo disso? Então, foco na vida. Então é possível compreender que o medo da morte, esse afastamento que a nossa sociedade tem da morte, também é um afastamento da vida. Eu ia chegar lá, é exatamente isso. O medo da morte te faz você se afastar da tua autorresponsabilidade com a vida. Por que isso acontece? Porque na medida que você não assume o teu lugar como alguém que pode morrer em qualquer momento, quando você não olha para a vida numa autorresponsabilidade, onde você busca o teu sentido, quando você abafa isso, aí você entra no lugar de apontar o dedo para fora, de reclamar de pequenices. Quando eu falo pequenices aqui, eu nem estou querendo colocar o que é mais importante, não é. Eu estou querendo mostrar de que muitas vezes todos nós nos colocamos numa relação de reclamar da vida por uma outra questão, sem olhar o quanto você, por estar vivo, você já tem muita coisa. Então, em vez de estar olhando para aquilo que você acha que você deveria ter ou fazer ou estar em outra situação, olha para onde você está e o que você pode fazer com isso. Porque quando você se ocupa no lugar que você está e você começa a olhar que tudo que te acontece é uma relação com aquilo que você já fez antes, quando você assume uma relação direta de causa e consequência sobre as suas escolhas e as suas ações, rapidinho você deixa de reclamar. E aí a questão da morte, ela vem cada vez mais forte. Por que ela vem mais forte? Porque, de verdade, a gente não sabe, só não sabe, mas em qualquer momento a gente pode morrer. Essa é outra reflexão que eu faço para mim, que vai de mão dada com aquela primeira que eu coloquei. Porque a gente tem uma sensação, esse afastamento traz uma sensação ilusória que somos imortais. Totalmente. A ideia de afastar cria amortece, porque dá uma angústia. Uma dissociação. É uma distância da própria vida. É um estado de anestesia que eu chamo que é quase um estado de sonolência de zumbi. Como assim? Olha para a sociedade com uma distância. Se você se coloca numa distância e vê o funcionamento de uma sociedade, é tudo pau mandado. É todo mundo fazendo uma coisa porque tem aqui e ali, mas vamos colocar assim, vamos colocar uma analogia. Olha como a galera se movimenta no metrô. Esse estado de sonolência, quando você não está sentindo a possibilidade de finitude. Por quê? Porque você fica no automatismo. O corpo, ele te leva para o automatismo. O nosso corpo, ele tem vontades, ele tem desejos, ele tem toda uma informação que vem da sua linha evolutiva que vai querer se proteger, então ele tem pavor da morte, então ele está sempre buscando situações para evitar a morte, então ele está sempre projetando problemas. Ele quer se alimentar, porque o nosso corpo passou milhares e milhares de anos em fome, então o nosso corpo desenvolveu uma forma de se aproveitar da fome. Então, foi tanta fome que o corpo sentiu que ele chegou num ponto que ele desenvolveu um sistema de se limpar pela fome. Então faz bem passar fome. Não é gostoso porque dói, mas faz bem para o corpo, ele se limpa. Mas por que eu estou falando disso? Porque o corpo, ele sempre que ele puder, ele vai querer comer mais. Ele vai querer acumular comida no corpo. Porque na sua história evolutiva, ele passou muita fome, então ele faz isso de maneira meio que intuitiva, instintiva. E a questão, já falei do medo da morte, da questão de se acumular de comida e evitar gastar energia. Esse é outro aspecto do corpo. Se você deixa o corpo agir por si, ele quer prazer imediato. Era o quarto ponto, o sexo. Mas vamos no terceiro. O terceiro é descansar.
Como ele não sabia quando ia ter comida, e comida dá energia, então ele sempre está tentando fazer o menos possível. Evitar gastar energia. E aí o quarto ponto é buscar a reprodução, que é um prazer imediato. Tanto como comer, também é um prazer imediato. O dormir também é um prazer imediato. Tudo isso é do corpo. Então quando você se entrega a essas vontades do corpo, você entra no lugar de um esquecimento de si mesmo. Você apenas está vivendo uma vida que a mente e o corpo eles são de rotinas. Eles estão sempre se atualizando numa rotina. Então se você deixa o corpo escolher essas rotinas, ele vai escolher. E aí ele vai achar um emprego que você vai ser meia boca. Aí você vai pagar as contas suficiente para poder pedir um hambúrguer, uma pizza. O que está por trás disso? É um afastamento das tuas próprias potencialidades. Agora, isso é ruim e mal? Se você se coloca fenomenologicamente, só vai ser ruim ou bom se a pessoa, como ela está percebendo isso. E o que eu vejo? Quando a pessoa entra nesse ritmo, o que eu observei, olhando o ser humano, percebendo os meus pacientes, eles me mostram que quando a pessoa passa muito tempo num lugar onde a vida apenas, o que te mexe é se saciar por prazeres imediatistas, chega uma hora que o espírito, que é a consciência, deprime. O corpo ele está com todas as suas funcionalidades, mas a pessoa deprime. Ela está tendo o seu prazer, ela está comendo seu hambúrguer, ela está transando, ela está dormindo quentinha, ela está com plano de saúde, com seguro no carro, com seguro até no pet. Todo mundo está protegido, mas a mente vai buscar aonde se preocupar. A mente vai buscar da onde tirar o medo, da onde buscar o medo. E além disso, se a pessoa fica muito tempo nesse lugar, além de ansiedade, tudo, também vai entrar outro aspecto. O corpo vai deprimir. Se a pessoa não conseguir achar alguma atividade, porque tem isso também, existem atividades que a pessoa vai buscar para evitar essa depressão, que é uma depressão da consciência. Então o que acontece aqui? Até agora eu só falei das questões do corpo, mas além do corpo a gente tem uma consciência, que eu já falei antes, esse estado de si, essa presença, esse reconhecimento sobre si mesmo. Então além do corpo eu tenho a consciência. E existe aqui até uma não vou dizer que é uma contradição, mas é um paradoxo. A fenomenologia vê o ser humano na sua totalidade. Porém, fica muito claro quando você começa a estudar o ser humano essa diferença entre o que é mente, corpo, emoções, que fazem parte do corpo, e o que é a consciência. Então, além dessa tríade, a gente tem a consciência. E pela consciência que eu posso transformar o corpo, a mente e as emoções. Pelo corpo você pode transformar a consciência? Você pode atrofiar ela. Você pode deixar ela bem deprimida, por exemplo. Abafada, ofuscada. Atrofiar, quando eu falo, você pode você não chega a alterar ela, mas você pode diminuir o potencial dela. Você pode aumentar também, porque o corpo também gera energia. Bom, e aí tem uma série de conhecimentos que estão aí, é só ir atrás e começar a aplicar. Um deles é, por exemplo, o banho frio. O banho frio você acorda o corpo. Outro é alimentação com uma série de alimentos que você vai fazer escolhas que no começo pode até parecer que vai te deixar não tão saudável. Por exemplo, deixar de comer carne de mamífero. Na nossa cultura ocidental, a gente tem a crença de que isso vai te dar energia, vai te dar muita força. Mas faz o teste. Deixa de comer um tempo. Mas continua se alimentando bem, com proteína, mas que não seja de mamífero. Aí você me conta como é que você se sentiu depois, a tua energia, a tua disposição, como é que você dormiu, como é que você acordou. Eu fiz esse teste em mim. Cara, no primeiro semestre que eu fiz isso, eu não estava precisando nem dormir 5 horas. Porque meu corpo já acordava com muita disposição.
Então tem todo um conhecimento por trás, que a ciência, hoje em dia, a ciência moderna, ocidental, está começando a olhar e a descobrir algo que já tem outras culturas que já tem mais de 3, 4 mil anos sabendo esse tipo de conhecimento do corpo. Então é correto afirmar que acordar o corpo é acordar a consciência também, porque a partir do momento que eu começo a trabalhar meu corpo, minha mente, minhas emoções, através desse instrumento eu chego na consciência. A consciência sempre está lá. A questão é que você pode olhar para o corpo como uma máquina. Então, deixar a máquina na sua forma optimizada, você vai ter mais sintonia com a própria consciência. Então, sim, se você se alimenta bem, se você dorme bem, se você limpa as emoções que te causam mal-estar, então, se você faz um trabalho de autoconhecimento, de olhar para si, para estar tranquilo, em paz com a tua história de vida, com o teu passado, com certeza você vai estar muito mais forte em reconhecer a consciência e assim agir com o seu potencial. Então, sim, pensa assim, que a gente está se manifestando na matéria pelo corpo. Então a consciência depende 100% do corpo. E na medida que você tem um corpo saudável, você tem uma percepção de realidade mais limpa também. E aí entra a questão de limpar o corpo, alimentação, atividade física, esse tipo de ferramentas ou estratégias de acordar mais, banho frio, bom, uma série de formas de deixar o corpo mais ativo e mais forte. A mente é o que você... Primeiro ponto, na mente, o que você consome pela mente, isso vai te colocar muito no lugar daquilo que a mente fica projetando, porque a mente ela retém e projeta. Então, o que você está consumindo de estímulo visual, de estímulo de literatura, de estímulo no sentido de até relacional, tudo isso vai influenciar como a tua mente vai se projetando, como ela vai se colocando. O tipo de conteúdo, a parte emocional do conteúdo que você consome, isso também vai levar a mente a se colocar no lugar de estar mais tranquila ou mais em mais adrenalina ou em medo. E as emoções, de onde vem a limpeza das emoções? Como se faz isso? Fazendo olhar para dentro, olhar para o sentir das emoções. Então, quando você está no lugar e você começa a se sentir nervoso, vê o que tem lá. O que despertou isso dentro de você? Ou quando você está lá e começou a ficar inquieto, começou a ficar triste, ou começou a ficar feliz, também eufórico. Porque geralmente a gente fala do lado negativo, mas o lado positivo também pode te aprisionar numa busca só das coisas positivas. Então, basicamente, é ter essa atenção, porque tanto o lado daquilo que é negativo como o que é positivo, é muito importante você estar atento para ver como tanto uma coisa como outra te tira do presente. E agora trazendo isso para uma questão do terapeuta, né? Então, o terapeuta, para ele conseguir captar bem o paciente, ele tem que estar tranquilo, tem que estar sereno. Então, na minha visão, um bom terapeuta, ele tem que estar sempre buscando esse olhar para si, esse reconhecimento de si. Para quê? Para no momento da sessão, ele conseguir estar 100% focado na pessoa e sentindo o outro a partir de si, porque eu sinto a pessoa a partir do meu corpo. Essa é outra parte que a fenomenologia traz, um conhecimento riquíssimo, que é: eu percebo a realidade a partir do meu corpo. Então, na medida que eu estou mais sensibilizado com o meu corpo, eu consigo captar melhor o outro. E quando eu falo no meu corpo, entram esses 3 campos: o corpo, a mente e as emoções. Agora, mas a gente acabou se distanciando da questão da morte. E o grande benefício de trazer a questão da morte, não só para a sessão, mas para o nosso dia a dia mesmo, é olhar se as minhas ações no mundo
aquilo que eu estou me dedicando dia a dia faz sentido para mim. Se vale a pena eu morrer pelo que eu estou fazendo. Então, reconhecer isso vai rapidamente te tira de muitas situações que na verdade você está desperdiçando a tua vida. Mas quem vai julgar isso? Você mesmo. E para você mesmo julgar isso, é aí que entra essa comparação que a gente acabou indo para outro lugar, de ser um zumbi com ir acordando para si. Porque é muito fácil a gente estar no lugar do zumbi. E o lugar do zumbi leva a patologias mentais, a transtornos psicológicos. Quando eu falo lugar zumbi, é a pessoa automatizada, só vivendo pelo prazer imediatista seguinte, ou por um grande objetivo que é comprar uma casa, ou chegar a ser chefe numa empresa, ou ter uma empresa. O que eu quero mostrar aqui? Que existem muitos sentidos de vida que são dados por uma sociedade que te tem num movimento fechado. A questão não é que você não possa ter o teu sentido de vida apropriado nisso. Você pode, mas a maioria das pessoas elas estão fazendo isso porque elas devem fazer isso, não porque elas realmente querem. E essa aqui é a diferença. Você pode sim falar, cara, é o que eu quero na minha vida, é isso, isso, isso. E vou lá e vou olhar esse sentido de vida. A questão é que quando você olha para uma relação no mundo onde você apenas vai buscar objetivos de vida, aí quando você chega naquele objetivo, vai te dar um prazer no momento, mas pouco tempo depois você vai entrar no lugar de uma cadência. Por quê? Lembra-se que eu falei que o corpo, mente e emoções, elas agem de maneira rutinária. Então o corpo ele está sempre buscando uma rotina. E buscar objetivos também se torna uma rotina. Então quando ele alcança o objetivo, se você não cria um objetivo novo, você vai entrar numa depressão. Mas aí você percebeu, eu lutei tanto, cheguei e me deprimi. Então mesmo você colocando um novo objetivo, você já vai captar, você vai sentir você vai ficar com uma memória sobre essa depressão que você sentiu, sobre esse vazio existencial que você sentiu. Mas por quê? Porque você está buscando apenas objetivos. É diferente ter um sentido. Quando você tem um sentido, você pode ter objetivos também. E tudo bem. É até saudável você manter alguns objetivos, de você se superando. Agora, o sentido, ele é independente de objetivos. Ele é uma direção. Ele não tem uma chegada. O objetivo tem chegadas. O sentido é um caminho. E quando você está num caminho, você pode apreciar a paisagem. Você pode ter momentos de contemplação. Então, mesmo que você não chegue em um objetivo específico na frente, você está no caminho. E esse estar no caminho é uma realização constante, diária. Quando você encontra atuação no mundo, que pode ser pelo trabalho, pode ser diferentes, por um hobby, aí já depende de cada pessoa. Mas a relação com o mundo acaba ganhando um valor diferenciado. E aí, você pode morrer hoje, amanhã ou depois da manhã, está tudo bem, porque você já está se realizando no teu dia a dia. E o interessante é que quando a pessoa chega nesse lugar, essa ação no mundo, ela tem uma relação de uma entrega para o outro. Quando a pessoa sente essa relação profunda, onde ela pode morrer hoje e fala, cara, eu me sinto realizado, está tudo bem, ok. Você pode ver que pelo menos as pessoas que eu conheço, nos quais eu consegui tocar esse nível de ideia, era sempre na relação com os outros. Nunca é uma ação, um sentido de vida egoísta. Isso me faz questionar várias questões sobre o ser humano. Que aí entra a questão da fenomenologia, que o ser humano é intersubjetividade. O ser humano não é uma subjetividade que tem momentos com os outros. Não, o ser humano é relação com os outros que tem momentos de se ver a si mesmo. E esses momentos de se ver a si mesmo isolados dos outros, se a pessoa fica muito nesse lugar, ela adoece. Então o ser humano, para estar saudável, para estar na sua potência mais saudável, mais expandida, é numa ação que a finalidade dessa ação
é ajudar o outro. E isso é algo que ainda a gente vê na nossa sociedade que é pouco compreendido. E da onde vem essa dificuldade de compreensão? Do corpo. O corpo que tem medo de se entregar. O corpo que tem medo de morrer. O corpo que tem medo de compartilhar a comida que ele tem. Vai que ele fica sem comida amanhã. Porém, a consciência é abertura. A consciência é contato, é relação. E como eu vejo isso no meu dia a dia? No contato com os meus pacientes. Porque enquanto mais eu me abro a eles, eles sentem isso, eles se abrem. E eles vão melhorando. Eu venho pensando cada vez mais, como é que se dá essa cura terapêutica? Se eu só me coloco ali para ouvir. Porque é isso que eu faço, eu me coloco para ouvir o paciente. E eu dou corda, aquilo que ele está falando e tal. Mas claro, a partir daí eu começo a ter uma experiência, assim, se eu me comparar o que eu faço hoje com o que eu fazia há 10 anos atrás, é bem diferente. Por quê? Porque agora eu já tenho mais sensibilidade precaptando aonde a pessoa está precisando mais se expor, se abrir. Para ela mesma. Mas eu sou uma prova que ela pode se abrir. Uma prova real, tangível. A realidade ela se dá por essa conexão de consciências que estão se sentindo. Isso agora eu estou te falando de um nível fenomenológico, do que é realidade. Para entender mais essa diferença sobre como a fenomenologia percebe a realidade e como a gente tem uma sociedade que percebe a realidade a partir de construções dualistas, aí a gente tem que entrar nas críticas que o Husserl fez das ciências positivistas, das ciências naturalistas. E onde é que está o principal erro que aconteceu? É no dito erro cartesiano, que basicamente quando você supervaloriza a racionalização sobre as emoções, você está partindo o corpo e mente e emoções. Você está separando o que é mente de corpo. E ao cometer esse erro, você deixa de se perceber como aquele que sente. E você fica valorizando apenas o que você reflete, o que você pensa. Só que o que você pensa vem muito depois do que você sente. E aí cria um gap. E esse gap faz você também ter uma distância sobre o que você sente e sobre o outro. Você cria um isolamento, porque você está olhando primeiro para o pensamento, para a reflexão, antes de olhar para se sentir. Se sentir como? Através das suas emoções, mas as emoções é um campo que quando você percebe uma limpeza dele, você consegue perceber o outro, sem ter essa... Estou tentando buscar a palavra que não é ofuscar, pode ser ofuscar, distração. As emoções te distraem de sentir o outro. Então quando você começa a limpar essas emoções, você começa a perceber o outro de maneira mais direta. Porque o outro te provoca emoções que quando você está bem com as suas emoções, vem do outro. E aí isso que dá para trabalhar na terapia. Ajudar a pessoa a reconhecer a emoção que ela está expressando. É criar um vocabulário. Eu digo que é exatamente que somos analfabetos emocionais, né? Somos criados para não reconhecer as emoções. E aí vem a crítica do Husserl às ciências. Isso de onde vem? Vem de uma ciência que olha a racionalização, a mente, mas desvaloriza o lado sensível. E aí, por consequência, a gente tem uma sociedade insensível. Ele falou isso um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. E, bom, o resto é história até o momento que a gente está agora. Prestes a ter uma Terceira Guerra Mundial.